Bem-vindos! Esse é um webinar da série de webinars de 2015 da Spiral Foundation. Essa apresentação está sendo gravada. As pessoas que se registraram para a apresentação ao vivo irão receber um e-mail com o link para download com até uma semana após a apresentação. E depois desse tempo, o webinar estará disponível no site da Spiral Foundation, que é o www.thespiralfoundation.org. O tópico de hoje é uma introdução à integração sensorial. Meu nome é Juliana Gentil, sou estudante de terapia ocupacional do IFRJ e estagiária na Spiral Foundation, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Meu nome é Wala dos Santos, eu também sou estudante de terapia ocupacional pela Universidade Federal do Espírito Santo e estagiário na Spiral Foundation pelo programa Ciências Sem Fronteiras, financiado pela CAPES. Essa apresentação é uma propriedade da Fundação Espiral, é licenciada ao comprador original e não deve ser copiada, distribuída ou reproduzida de qualquer outra forma sem autorização escrita. Todo o conteúdo dessa apresentação, novamente, é propriedade exclusiva da Fundação Espiral. Ao final desse curso, os participantes deverão ser capazes de saber o que é integração sensorial e como reconhecê-la, saber se seu filho tem transtorno de processamento sensorial, como reconhecer isso e onde procurar ajuda, e familiarizar-se com a terapia ocupacional e intervenção em integração sensorial. Então, não há como falar sobre integração sensorial sem antes falar sobre Anna Jean Ayres, que nasceu em 18 de janeiro de 1920. Ela foi uma educadora, mentora, autora, pesquisadora e clinicista, lutando pelos direitos das pessoas com necessidades especiais. Conhecida no Brasil como Ayres, ela foi uma terapeuta ocupacional e psicóloga educacional que ficou conhecida dentro e fora da área por ter sido a pioneira no trabalho com a integração sensorial. Nasceu numa fazenda de nozes, em Visalia, na Califórnia, onde cresceu com dificuldades sensoriais parecidas com as disfunções que viria a estudar. Ela recebeu sua formação em terapia ocupacional em 1945, o mestrado em 1954 e o doutorado em psicologia educacional em 1961. Todos pela famosa Universidade do Sul da Califórnia, a primeira no ranking de melhores faculdades de terapia ocupacional. Lá, no Instituto de Pesquisa do Cérebro, Ayres começou também seu trabalho de pós-doutorado, o que a levou à descoberta de sua teoria. Em 1976, ela fundou uma clínica pediátrica onde conduziu avaliações e intervenções terapêuticas em adultos e crianças com diferentes transtornos. Ayres também criou e ensinou o programa de treinamento clínico na teoria e intervenção de integração sensorial, que continua até os dias de hoje. Ela tem sido descrita por colegas como uma pioneira em neurociência afetiva, uma teorista em desenvolvimento e uma das primeiras teoristas em percepção motora. Com base no trabalho de Charles Sherrington e outros autores, Ayres examinou a relação entre o cérebro e o comportamento e desenvolveu uma teoria e um modelo para a prática terapêutica. Foi na década de 50 que Ayres começou a desenvolver a teoria de integração sensorial. Também desenvolveu procedimentos de avaliação e estratégias de intervenção associados ao quadro. Já na década de 60, ela reconheceu e descreveu deficiências ocultas ou disfunção nos processos de integração sensorial, que mais tarde iria chamar de disfunção de integração sensorial, ou, no nosso caso, transtorno de processamento sensorial. Ayres deu origem à teoria para explicar a relação entre os problemas para interpretar as sensações do corpo e do ambiente e as dificuldades com o aprendizado acadêmico ou motor. Ayres morreu aos 68 anos, deixando um legado de conhecimento e muitos institutos ainda pesquisando a respeito do seu trabalho, como é o caso da Spiral Foundation. Então, o que é integração sensorial? Ayres definiu a integração sensorial como a organização das sensações para que possamos utilizar. No caso, nossos sentidos nos dão informações sobre as condições físicas do nosso corpo e do ambiente ao redor. E o cérebro deve organizar todas essas sensações. Isso acontece se o corpo da pessoa se move e aprende e se comporta com as respostas que se esperam, de maneira produtiva. O foco principal de Ayres no desenvolvimento da teoria de integração sensorial foi entender as contribuições das sensações para o desenvolvimento neurológico e determinar as técnicas de intervenção que poderiam ter sucesso. Integração sensorial, ou IS, pode às vezes ser chamado de processamento sensorial.
É um termo que se refere à forma como o sistema nervoso recebe mensagens pelos sentidos e as transforma em respostas motoras e comportamentais adequadas. Por exemplo, se você está mordendo um hambúrguer, andando de bicicleta ou lendo um livro, a conclusão com o êxito da atividade seria que você pudesse sentir o sabor, o movimento ou entender e absorver as palavras, ou seja, requer processamento daquela sensação ou integração sensorial. O processo neurológico da integração sensorial é uma forma particular de ver a organização da informação sensorial no cérebro a fim de obter um comportamento funcional. Integração sensorial como abordagem de intervenção é usada como um quadro clínico de referência para avaliação e tratamento de pessoas que têm distúrbios funcionais no processamento sensorial. A teoria é mais comumente utilizada por praticantes de terapia ocupacional no tratamento de crianças com transtornos de processamento sensorial, mas também pode ser utilizada por outros profissionais se estes forem qualificados e para tratar adultos. O termo integração sensorial representa uma teoria, um processo neurológico e uma abordagem de intervenção. Teoria da integração sensorial é usada para explicar por que os indivíduos se comportam de maneiras particulares, para planejar uma intervenção para melhorar as suas dificuldades particulares e para prever o que vai melhorar como resultado da intervenção. O processo de integração sensorial abrange 5 componentes interrelacionados. O primeiro é o registro sensorial, que é a consciência inicial do estímulo sensorial. Você toca a criança e ela sabe que ela foi tocada. O conceito limiar sensorial, que veremos mais à frente, nos ajuda a compreender como crianças registram sensações. É o ponto no qual os estímulos sensoriais ativam o sistema nervoso central. O limiar sensorial de uma pessoa é variável, dependendo do atual nível de excitação, experiências sensoriais e afetivas anteriores e as que estão por vir. O segundo componente é a orientação, que é a atenção seletiva para o novo estímulo. Você toca a criança, além dela saber que ela foi tocada, ela sabe onde exatamente ela foi tocada. Essa é uma área de vulnerabilidade para muitas crianças com graves dificuldades em se relacionar e se comunicar, que podem focar muito em um detalhe ou não se atentar aos estímulos importantes. O terceiro componente é a interpretação, que é a integração de estímulos através de modalidades sensoriais e ou atribuição de significado. A criança ela é capaz de descrever o que ela sentiu ou está sentindo. Algumas crianças ouvem apenas partes de palavras, ou acham que os sinais visuais e auditivos são interligados. Os adultos com autismo, por exemplo, dizem ver vibrações em volta de uma televisão quando ela está ligada. Os estímulos sensoriais, que são muito fracos, muito fortes, muito focados, distorcidos, confusos, são difíceis de interpretar e a criança vê-los como uma ameaça. O quarto componente é a organização de uma resposta, que é a determinação de uma resposta cognitiva, afetiva e ou motora. A criança pode escolher agir sobre a informação sensorial ou não. Ela pode planejar uma ação. A execução da resposta é o quinto componente sensorial, que é o desempenho de uma resposta cognitiva, afetiva e ou motora. Falando um pouco sobre fontes de estímulo sensorial, estímulos são os precursores das respostas fisiológicas envolvendo o sistema sensorial: frio, calor, dor, luz, cores e muitos outros. Podemos dizer que possuem 4 parâmetros básicos: tipo, intensidade, localização e duração. Determinados receptores respondem melhor a diferentes tipos de estímulos de toque, como objetos cortantes ou diferentes frequências luminosas para determinar certos grupos de cores. Geralmente, cada receptor sensorial responde a um determinado tipo de estímulo. Além disso, os receptores sensoriais possuem a capacidade de enviar informação em diferentes frequências, garantindo assim que o sistema nervoso central entenda a intensidade e a duração dos estímulos. As fontes internas dependem da nossa vontade, do buscar aquele estímulo, enquanto as fontes externas são as informações que recebemos através dos nossos sentidos. Então, sabendo que nossos sentidos captam esses estímulos, o que é o registro sensorial?
é o processo pelo qual uma pessoa responde ou atende a demandas sensoriais do ambiente. O sistema nervoso deve primeiro perceber a informação sensorial e, quando registra essa informação na memória, o sistema vai compará-la com coisas que já tem ouvido ou visto. Depois ele deve dar a essa informação um significado. Crianças que não respondem ou têm atrasos nas respostas às informações sensoriais têm um registro sensorial fraco, e sem o registro sensorial, nenhum outro aprendizado teria vez. Uma vez que registramos a sensação, nosso sistema irá modulá-la. Mas o que é modulação sensorial? É a habilidade do sistema nervoso de regular, organizar e priorizar as informações sensoriais que estão entrando. Com isso, ele irá inibir informações irrelevantes e ajudar a criança a ganhar foco no que é importante. Um sistema nervoso bem modulado se adapta a mudanças no ambiente, fornece níveis de atenção e excitação que são apropriados para uma tarefa, bloqueia informações irrelevantes, percebe estímulos relevantes e responde apropriadamente e em proporção direta ao estímulo. Quanto maior o estímulo, maior a resposta. Modulação sensorial envolve registro, excitação, autorregulação, atenção, foco e resulta em respostas emocionais e comportamentais apropriadas. Modulação e discriminação acontecem quase na mesma frequência. Então, o que é discriminação sensorial? É a capacidade de reconhecer corretamente o estímulo sensorial em um nível neurológico, para então usá-lo funcionalmente. Quando os nossos sistemas sensoriais estão funcionando corretamente, o que significa que registram e respondem a estímulos sensoriais, somos capazes de discriminar ou saber coisas sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor sem testá-los o tempo todo. Por exemplo, sabemos que caminho é para cima, mesmo se estivermos de cabeça para baixo. Podemos dizer a diferença entre uma moeda de 1 centavo e uma de 25, sem necessariamente ter que olhar para elas. Ou podemos antecipar quanta força usar quando pegar uma casca de ovo em comparação a uma lata de refrigerante fechada. Problemas de discriminação sensorial são quase sempre a causa raiz dos problemas de praxis, ou da má coordenação motora. Então, para diferenciar modulação sensorial e discriminação sensorial, a gente tem um exemplo de uma criança numa piscina de bolinhas, em que ela está recebendo todos os estímulos das bolinhas, e isso seria a modulação. Ela sentir as bolinhas em volta dela. A discriminação seria, por exemplo, uma bolinha com uma textura diferente e você pedir que a criança a encontrasse. Se ela for capaz de encontrar essa bolinha com a discriminação, com a textura diferente no meio de todas as outras bolinhas, então ela tem uma boa discriminação sensorial. O mesmo vale para crianças que estão numa festa, por exemplo, tem uma música tocando de fundo. Ela consegue ouvir a música e, se alguém falar com ela, consegue diferenciar a voz dessa pessoa. Isso também seria uma discriminação sensorial. Para entender melhor sobre esse processo na criança, precisamos começar da raiz e ver como o sistema deles funciona. Os 4 A's da infância eles foram desenvolvidos pelo psicólogo Barry Lester como a chave para compreender como as crianças compreendem e interagem com seu ambiente. É uma maneira útil de descrever como eles percebem e modulam informação sensorial. Cada um desses processos tem uma mútua influência reguladora sobre os outros processos. Por exemplo, a capacidade de manter a atenção influencia a capacidade de realizar uma ação com sucesso. Então, os 4 A's da infância são o aquecimento, também chamado de estado de excitação, a atenção, o afeto e a ação. O aquecimento, ele refere-se à capacidade do cérebro em se manter em alerta para o meio à sua volta. E o estado atual da criança de excitação influencia o registro sensorial. A atenção é a habilidade de focar seletivamente no estímulo ou tarefa desejada, ou seja, o indivíduo deve estar concentrado, focado em determinada tarefa para conseguir realizá-la. O afeto é o componente emocional do comportamento. Ao longo do tempo, a criança deve desenvolver muitos tipos de emoções com uma grande variedade e profundidade de expressão. A modulação do estímulo sensorial influencia diretamente respostas emocionais. Por exemplo, uma criança pode responder a um leve toque com uma forte reação aversiva. Adultos que trabalham com crianças muito pequenas têm de se tornar confortável com os temas sensoriais relacionados à euforia, dependência, separação, agressão, ciúme, raiva, ansiedade,
Os profissionais e os pais devem aprender a não evitar esses sentimentos fortes, mas sim ajudar as crianças a lidar com eles. Por fim, o quarto A é a ação, que é a habilidade de se envolver em um comportamento adaptativo direcionado ao objetivo, ou seja, é ter a capacidade de realizar o que for possível para alcançar o objetivo. Falando um pouco sobre excitação, ou também conhecida como aquecimento, que é o primeiro A da infância, vamos abordar aqui seus três estados. Primeiramente, excitação é um estado fisiológico e psicológico de estar acordado ou reativo a estímulos. A excitação é importante na regulação da consciência, atenção e processamento de informação. É crucial para motivar certos comportamentos, tais como a mobilidade, a busca da nutrição, que é saber que precisa e quando precisa se alimentar, e resposta de luta ou fuga. A lei de Yerkes-Dodson afirma que existe hoje uma relação entre a excitação e o desempenho da tarefa, essencialmente argumentando que há um nível ótimo de excitação para o desempenho e muito pouco ou demais ou muita excitação pode afetar negativamente o desempenho da tarefa. A teoria de baixa excitação é uma teoria psicológica explicando que as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e o transtorno de personalidade antissocial buscam a autoestimulação por atividade excessiva, a fim de ultrapassar seu estado de excitação, que é anormalmente baixo. Essa baixa excitação resulta na incapacidade ou dificuldade de manter atenção em qualquer tarefa que possa diminuir a estimulação, bem como explica o comportamento hiperativo compulsivo. Já que falamos dos estados de excitação, é importante falar também do limiar sensorial. Uma pessoa com baixa excitação reage menos a estímulos do que alguém com alta excitação. Uma pessoa está em estado crônico de fome por estímulo, ou seja, ele ou ela precisam de mais estímulos sensoriais para se sentirem normais. Quando introduzido a estímulos, o nível de excitação de uma pessoa pode dizer quais são suas preferências. O estudo descobriu que nós preferimos mais frequentemente estímulos familiares a estímulos desconhecidos. Os resultados dele sugerem que a exposição a estímulos desconhecidos está ligada a certos comportamentos de rejeição, ou seja, os estímulos não familiares podem levar ao aumento de excitação, mas também podem levar ao aumento do comportamento de esquiva. Em contrapartida, o aumento da excitação pode também aumentar os comportamentos de aproximação. Dizem que as pessoas tomam decisões com base em seus estados emocionais. Elas escolhem opções específicas que levam a estados emocionais mais favoráveis. Quando uma pessoa é estimulada, ela pode encontrar uma vasta gama de eventos atraentes e ver esses eventos como decisões melhores, influenciando especificamente a decisão de se aproximar ou de se esquivar daquilo. Um lado explica que o estado de excitação pode levar uma pessoa a visualizar uma decisão de forma mais positiva do que ela veria em um estado menos excitado. Já o outro lado da teoria explica a preferência de qualquer excitação, alta ou baixa, dependendo apenas da situação, dizendo que as duas formas de estimulação podem ser agradáveis ou desagradáveis, dependendo de humores e objetivos de uma pessoa em um momento específico. Então, como a gente pode ver no quadro, uma pessoa com baixa excitação, ela tem aumento da sensibilidade e, portanto, ela é mais hiperreativa a toques e outros estímulos, e por causa disso ela evita estímulos. Por exemplo, quando você está prestes a dormir, que o seu corpo se aquece e você sente frio, aumenta a sensibilidade, certo? Já numa alta excitação, quando a criança está extremamente agitada, ela tem a baixa sensibilidade. Ela é hiporreativa, é aquela criança que vai ficar batendo nas coisas, esbarrando propositalmente, e por isso ela procura estímulos. Falando um pouco da praxis e habilidade, uma avaliação pode mencionar se o seu filho tem praxis pobre ou dispraxia. Simplificando, seu filho teria dificuldades para planejar seus movimentos, mas o planejamento motor é apenas a ponta do iceberg. Praxis vem do latim fazendo e agindo, mas essas duas palavras simples não fazem jus à complicada série de eventos que o corpo deve coordenar para produzir praxis. Praxis é o processo neurológico pelo qual nosso sistema cognitivo dirige uma ação motora. Simplificando, é planejar o que fazer e como fazê-lo. Para saber o que fazer, temos primeiro de conceber a ideia de o que fazer, processo chamado de ideação. Em seguida, temos que planejar como vamos fazê-lo, o que seria o planejamento motor. Executar o movimento corretamente, que
que seria a etapa de execução, e então finalmente ser capaz de refletir sobre o resultado dessa ação para que possamos adaptar nossos movimentos no futuro, processo conhecido como feedback e adaptação. Cada uma dessas 4 áreas são bastante complexas dentro de si. Por exemplo, a fim de ser capaz de planejar ou organizar movimentos, precisamos ter um bom senso de onde o nosso corpo está no espaço, que seria a consciência corporal. Precisamos ter a capacidade cognitiva para entender nossas ações e os objetos no ambiente. Precisamos ter uma boa coordenação bilateral a fim de executar os movimentos sem problemas. E precisamos de habilidades para resolver problemas para nos ajudar a corrigir e adaptar os nossos movimentos no futuro. Resumindo, praxis é um processo complexo, multipasso, que muitas vezes tomamos como certo porque para nós acontece automaticamente, em um nível subconsciente. Mas como é que podemos saber quando as crianças estão tendo dificuldades com a praxis? Vou citar alguns exemplos. Se a criança for lenta para alcançar o que se espera para o desenvolvimento em sua idade, se evita tarefas que requerem boa destreza manual, tipo quebra-cabeças ou escrita, se falta jeito, por exemplo, constantemente esbarrando nas coisas ou caindo, se faz bagunça ao comer, porque ela pode não estar ciente dos alimentos em torno do rosto e continua a se alimentar com os dedos, se tem dificuldade de coordenar as 2 mãos juntas, por exemplo, para lidar com fechos, botões e etc., esse seria um indicativo de que a sua criança pode ter problemas com praxis. Planejamento motor é a capacidade de conceber, planejar e executar um ato motor não habitual na sequência correta, do começo ao fim. Estímulos sensoriais recebidos devem ser corretamente integrados a fim de formar a base para respostas motoras coordenadas e apropriadas. A capacidade de planejamento motor é uma habilidade aprendida que é generalizada a todas as tarefas desconhecidas. Assim, uma criança não precisa descobrir conscientemente cada nova tarefa que ela enfrenta. A criança com dificuldades de planejamento motor pode ser lenta na realização de instruções verbais e muitas vezes parecem desajeitadas nas novas tarefas. Dificuldades de planejamento motor são causadas por problemas de processamento de informação sensorial. E para ter um planejamento motor eficiente, o indivíduo deve ser capaz de organizar estímulos sensoriais de seu corpo, ter percepção corporal adequada e ser capaz de se mover em torno do seu ambiente. Dificuldade com processamento sensorial pode levar ao mau planejamento motor para tarefas motoras finas, como por exemplo escrever, tarefas motoras grossas, como pular, e tarefas motoras orais, como a habilidade de formar palavras. Geralmente, uma abordagem integrativa sensorial é utilizada no tratamento de uma criança com dificuldades de planejamento motor. As crianças dependem de interpretar adequadamente as informações sensoriais dos sistemas tátil, proprioceptivo, vestibular, visual e auditivo, a fim de desenvolver a consciência corporal. Crianças com dificuldades de planejamento motor muitas vezes têm um esquema corporal pobre. Ao fornecer o seu filho com a informação sensorial para ajudar a organizar as informações que ele recebe do seu ambiente, ele pode desenvolver um esquema corporal melhor e, como resultado, seu planejamento motor pode melhorar. Quanto às respostas adaptativas, elas são ações apropriadas onde o indivíduo responde adequadamente a uma demanda do ambiente. Por exemplo, sentir frio quando está frio. Ela requer uma boa integração sensorial, um bom nível de excitação e promove um bom processo integrativo. E ela é muito importante na integração sensorial. Então, o transtorno de processamento sensorial, anteriormente conhecido como disfunção de integração sensorial, é uma condição que se verifica quando os sinais sensoriais não se organizam em respostas apropriadas. A terapeuta ocupacional e neurocientista Aires comparou a TPS a um engarrafamento neurológico que impede que certas partes do cérebro recebam as informações necessárias para interpretar informação sensorial corretamente. Uma pessoa com TPS tem dificuldade para processar e agir de acordo com as informações recebidas através dos sentidos, o que cria desafios na realização de inúmeras tarefas diárias. Um estudo realizado em 2004 mostrou que pelo menos 1 em cada 20 crianças tem a vida diária afetada pela TPS.
Outra pesquisa realizada em 2009 mostrou que 1 em cada 6 crianças apresentavam sintomas sensoriais significantes o suficiente para afetar aspectos de funções da vida diária. Os sintomas de transtorno de processamento sensorial, como os da maioria dos distúrbios, ocorrem dentro de um amplo espectro de gravidade. Enquanto a maioria de nós temos ocasionais dificuldades de processamento de informações sensoriais, para crianças e adultos com transtorno de processamento sensorial, essas dificuldades são crônicas e perturbam a vida diária. O transtorno de processamento sensorial pode afetar pessoas em apenas um sentido, por exemplo, apenas o toque, ou apenas visão, ou apenas movimento, ou pode afetar o indivíduo em vários sentidos. Uma pessoa com TPS pode reagir excessivamente às sensações e sentir que roupas, contato físico, luz, som, comida, como um estímulo sensorial insuportável. Outros podem subresponder e mostrar pouca ou nenhuma ação a estímulos, mesmo dor ou calor e frio extremos. Nas crianças cujo processamento sensorial de mensagens dos músculos e articulações é prejudicado, a postura e as habilidades motoras podem ser afetadas. Estes são aqueles bebês moles, entre aspas, que não têm um controle postural adequado, o que causa muita preocupação para os pais, principalmente para os pais de primeira viagem. E também são aquelas crianças chamadas de desajeitadas, descontroladas, no parquinho, quando estão brincando com os amigos, os amiguinhos, filhos dos vizinhos. Ainda outras crianças apresentam a sensação de estar em fadiga constante. Essas crianças muitas vezes são diagnosticadas erroneamente, principalmente com TDAH. Infelizmente, o erro diagnóstico é muito comum, porque muitos profissionais de saúde não são treinados para reconhecer problemas sensoriais. O transtorno de processamento sensorial é mais comumente diagnosticado em crianças, mas as pessoas que alcançam a idade adulta sem tratamento também experimentam sintomas e continuam a ser afetadas por sua incapacidade de interpretar mensagens sensoriais de forma apropriada. Estes, entre aspas, adultos sensacionais podem ter dificuldades para executar rotinas e atividades envolvidas no trabalho e relacionamentos íntimos, por exemplo. Como os adultos com a TPS vêm lutando há bastante tempo com as dificuldades impostas pelo transtorno, eles também podem sofrer de depressão, falta de sucesso, isolamento social e dentre outros efeitos secundários. O que causa transtorno de processamento sensorial é uma questão premente para todos os pais de uma criança com TPS. Muitos temem que eles são de alguma forma culpados pelos problemas sensoriais de seus filhos. Muitos se perguntam, é algo que eu fiz? Onde é que foi que eu errei? Esses são questionamentos bastante comuns entre pais de crianças com TPS. As causas, elas estão entre os assuntos que os investigadores da função de transtorno de processamento sensorial, localizada no estado do Colorado, aqui nos Estados Unidos, juntamente com seus colaboradores de outros lugares, vem estudando. Uma pesquisa preliminar sugeriu que a TPS é muitas vezes herdada. Ou seja, as causas da TPS são codificadas no material genético da criança. O pré-natal e as complicações do parto também foram implicados e fatores ambientais também podem estar envolvidos. Claro que, como qualquer desordem de desenvolvimento e ou comportamental, as causas da TPS são prováveis que sejam resultado de fatores genéticos e ambientais. Mas, com mais investigações, será possível identificar o papel de cada um. Sobre os impactos causados, crianças com transtorno de processamento sensorial muitas vezes têm problemas com habilidades motoras e outras habilidades necessárias para o sucesso escolar e realizações de atividades próprias da infância. Como resultado, elas muitas vezes se tornam socialmente isoladas e sofrem de baixa autoestima e outros problemas sociais e emocionais. Essas dificuldades colocam as crianças com TPS em alto risco para muitos problemas emocionais, sociais e educacionais, incluindo a incapacidade de fazer amigos ou ser parte de um grupo, baixo autoconceito, a falta de sucesso na escola, além de serem rotulados desajeitados, pouco cooperantes ou, entre aspas, fora de controle. Ansiedade, depressão, agressão e outros problemas de comportamento também podem fazer parte dos impactos causados pela TPS.
Algo muito comum que acontece é os pais serem responsabilizados pelo comportamento de seus filhos por pessoas que não têm conhecimento da deficiência da criança. Então, a falta de destreza motora, os problemas comportamentais, a ansiedade, depressão, dentre os outros impactos, podem ocorrer se a doença não for tratada de forma eficaz. O tratamento eficaz para o transtorno de processamento sensorial está disponível, mas muitas crianças com sintomas sensoriais são diagnosticadas e não tratadas adequadamente. A TPS não tratada, que persiste até a idade adulta, pode afetar a capacidade de um indivíduo de ter sucesso no casamento, no trabalho e ambientes sociais, e entre outros. E já que a gente introduziu a TPS, então vamos falar um pouco dos nossos sentidos e como eles são afetados. Então, sobre os 7 sentidos. Sim, não são 5. Também não são 7, mas a gente vai se basear nesses 7 hoje. Apesar de aprendermos na escola sobre audição, visão, paladar, olfato e tato, existem 2 sentidos menos conhecidos e mais complicados que devemos adicionar ao nosso conhecimento. O sentido vestibular, que é responsável pelo nosso equilíbrio, e ele é o primeiro sistema sensorial a se desenvolver plenamente. Esse desenvolvimento acontece por volta de 12 a 14 semanas de gestação. Esse sistema nos ajuda a coordenar os movimentos da nossa cabeça com os nossos olhos, usar ambos os lados do nosso corpo ao mesmo tempo, sentir a direção e a velocidade do movimento e permanecer em pé contra a força da gravidade. O outro seria o nosso sentido proprioceptivo, que nos ajuda a saber onde estamos em relação ao espaço. Informações proprioceptivas vêm de receptores nos músculos, articulações e ossos, mas nada disso é realmente um pensamento consciente. Nós não pensamos sobre como nossos braços ou pernas estão posicionados. Na verdade, se você fechar os olhos agora, ainda assim será capaz de dizer como seu corpo está posicionado. Ou seja, talvez suas pernas estejam cruzadas, ou o pé esteja atrás de uma perna da cadeira, ou talvez seu braço esteja apoiando seu queixo para não cair de sono enquanto a gente fala. E para todos os 7 sentidos, nós temos as discriminações e as disfunções. Discriminação visual é a capacidade de apreciar as diferenças e semelhanças nas formas, cores, padrões, tamanhos, formatos, posições e direções. Já a disfunção visual é a dificuldade em perceber as diferenças ou semelhanças nas palavras, letras, imagens, formas e em outros objetos. Isso pode levar a problemas na leitura, escrita e ortografia. Também tem dificuldade em diferenciar entre cores, padrões, tamanhos e etc. 2 dos nossos sentidos juntos formam os sistemas somatosensoriais. Os receptores somatosensoriais nos fazem perceber os estímulos sensoriais orientados pelo corpo. Eles incluem o sistema tátil e proprioceptivo. Esses sistemas estão intimamente envolvidos no desenvolvimento da noção que a criança tem de si e na capacidade de interagir com as pessoas e os objetos. O sistema tátil inclui nervos sobre a superfície da pele que enviam informações para o cérebro. Essas informações incluem toque, dor, temperatura e pressão. Elas desempenham um papel importante em perceber o ambiente, bem como as reações de proteção para a sobrevivência. O sistema tátil está intimamente relacionado à praxis e coordenação motora, e o tato não está apenas nas mãos. Uma criança com disfunção no sistema tátil pode ser vista como retraída ao ser tocada, recusar-se a usar certos tipos de roupa, queixar-se de ter o cabelo ou o rosto lavados e evitar sujar as mãos, seja com cola, areia, lama ou mesmo dedos sujos de tinta, como o menino na foto. Crianças com disfunção no sistema tátil são mais propensas a usar as pontas dos dedos ao invés das mãos inteiras para manipular objetos. Um sistema tátil disfuncional pode levar a uma percepção errada de toque ou dor, podendo levar a pessoa a se isolar, além de irritabilidade geral, distração e hiperatividade. Defensividade tátil é uma condição na qual o indivíduo é extremamente sensível ao toque. Teoricamente, quando o sistema tátil é imaturo e funciona de forma errada, os sinais neurais anormais são enviados para o córtex no cérebro e pode interferir com outros processos cerebrais. Essas interferências fazem com que o nosso cérebro seja excessivamente estimulado e levam a uma atividade também excessiva. E essa situação não pode ser nem desligada, nem organizada sem interferência. Esse tipo de excesso de estimulação no cérebro pode dificultar que uma pessoa organize seu comportamento e se concentre,
e pode conduzir a uma resposta emocional negativa para a sensação de toque. O sistema proprioceptivo refere-se a componentes de músculos, articulações e tendões que fornecem à pessoa uma percepção subconsciente da posição do corpo, como dito anteriormente. Quando a propriocepção está funcionando de forma eficiente, a posição do corpo de um indivíduo é ajustada automaticamente em situações diferentes. Por exemplo, o sistema proprioceptivo é responsável por fornecer sinais necessários para nos permitir sentar-se corretamente em uma cadeira. Ele também nos permite manipular objetos usando movimentos motores finos, como escrever, usar uma colher para tomar uma sopa ou abotoar uma camisa. Alguns sinais comuns de disfunção proprioceptiva são a falta de jeito, a tendência à queda, a falta de consciência da posição do corpo no espaço, postura corporal estranha, engatinhar pouco quando criança, dificuldade em manipular pequenos objetos como botões e fechos e resistência a novas atividades de movimento motor. O sistema vestibular refere-se a estruturas de dentro do ouvido interno, chamadas de canais semicirculares e otolíticos, que detectam movimento e mudança na posição da cabeça. Por exemplo, o sistema vestibular informa quando sua cabeça está na posição vertical ou inclinada. Em geral, crianças com disfunções no sistema vestibular parecem desajeitadas e desequilibradas. A discriminação vestibular ajuda no equilíbrio, na postura e na sua coordenação bilateral. Uma das principais disfunções do sistema somatosensorial é a hipersensibilidade. O termo defensividade sensorial é usado quando se observa sinais de reação exagerada às várias modalidades sensoriais. Muitas vezes, essa reação é associada à irritabilidade, especialmente na criança pequena, porque ela não consegue se expressar ou evitar certas situações. No caso da hipersensibilidade tátil, a criança pode ficar ansiosa ou incomodada com texturas, com andar descalço em grama ou areia, com cola ou barro nas mãos, ao cortar unhas e cabelos, entre outras situações tão comuns no dia a dia, principalmente para a criança. A pessoa hipersensível será pouco sociável, evitando muitas das situações ao invés de aproveitá-las. A hipersensibilidade vestibular faz com que movimentos bruscos ou a possibilidade de ser movida causem na criança reações emocionalmente negativas ou hiperexcitação. O cérebro não consegue regular as sensações de movimento, processando-as além do que são, e o sistema vestibular fica sobrecarregado. O cérebro é bombardeado com estímulos sensoriais que não consegue organizar, principalmente quando a criança e os olhos da criança se movem. A hipersensibilidade vestibular pode ser classificada em insegurança gravitacional e intolerância ao movimento. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a insegurança gravitacional. No outro extremo está a hipossensibilidade. A criança pode procurar ativamente experiências sensoriais muito intensas, tais como contorcer o corpo, pular, girar, etc. Este tipo de criança demonstra sinais de um sistema vestibular hiporreativo, ou seja, eles estão tentando continuamente estimular seus sistemas vestibulares. Uma desordem relacionada ao sistema vestibular é a insegurança gravitacional. Algumas crianças podem ser hipersensíveis à estimulação vestibular e ter reações temerosas para as atividades de movimento comuns. Por exemplo, balanços, escorregadores, rampas, até mesmo andar de carro. Eles também podem ter problemas para aprender a subir ou descer escadas ou morros e ficam apreensivos ao caminhar ou rastejar em superfícies irregulares ou instáveis. Esse transtorno é caracterizado por um medo irracional de qualquer tipo de movimento que faça com que o indivíduo tenha uma mudança na posição da cabeça ou que faça com que o indivíduo tire os pés do chão. Sobre a disfunção gustativa e a disfunção olfativa, o gosto e o cheiro trabalham juntos para nos permitir desfrutar de uma comida boa e segura, ao nos fazer reagir negativamente a sensações desagradáveis ou perigosas. Quando as crianças têm uma disfunção nessa área, elas são hipersensíveis a alguns gostos, algumas texturas, cheiros, e costumam ter um comportamento de esquiva ou de procura por esses estímulos, no caso de quem é hipossensível. Daí aqui tem a disfunção olfativa. O sistema auditivo é composto pelo ouvido externo, pelo ouvido interno
e os nervos e áreas do cérebro. Ele é um sistema complexo de audição e processamento de som. Esse sistema registra e responde à intensidade, que seria o que conhecemos como volume, frequência, se o tom é alto ou baixo, duração, que é o tempo, e a localização, que é a direção dos sons em nosso ambiente. A capacidade de ouvir e processar efeitos sonoros, a capacidade da criança para compreender a sua posição no espaço, seu esquema corporal, saber seu lado direito e seu lado esquerdo, equilíbrio, postura, estimulação, tônus muscular, a capacidade de processar som e ouvir ativamente está diretamente relacionado ao sistema vestibular devido à estrutura anatômica do ouvido interno. Ao trabalhar em conjunto, o sistema vestibular e o sistema auditivo nos dão a melhor imagem de onde o nosso corpo está no espaço e o que ele está fazendo. Funcionalmente, nos dando uma base para planejar e executar ações. A disfunção ocorre quando a criança se torna supersensível ao som e é incapaz de tolerar sons diários normais. Para outras crianças, disfunção se apresenta como hipossensibilidade e elas exigem ou procuram sons intensos que interferem nas tarefas diárias. Isso também pode levar a problemas de fala e linguagem. A criança com disfunção do sistema auditivo pode apresentar características ou comportamentos como ficar perturbada em resposta a sons altos, como alarmes de incêndio, sinais escolares. É facilmente distraída por outros sons dentro ou fora do ambiente, como aquecedor, ventiladores, conversas. Não consegue se concentrar na tarefa com ruído de fundo, ou parece alheia a sons altos ou repentinos. Não consegue localizar a fonte de som, não responde quando o nome é chamado, não consegue falar tão claramente como crianças da sua idade, não é capaz de seguir instruções verbais, dentre outros. Então, antes da gente começar a falar um pouco da intervenção pela integração sensorial, a gente também vai fazer um pequeno resumo aqui de todas as disfunções que foram ditas e, em seguida, falar um pouco da terapia ocupacional, porque não existe integração sensorial sem citar a terapia ocupacional. Aqui está um pequeno desenho que mais ou menos resume todas as disfunções que foram citadas. A criança, nesse caso, ela não gosta de ter o cabelo cortado, lavado ou escovado. Ela pode ser muito seletiva com comidas ou resistir a certas texturas e cheiros. Ela pode tocar aos outros com muita força ou muito suavemente. Pode não tolerar texturas específicas ou etiquetas nas roupas. Pode detestar ser feita cócegas ou abraçada. E pode adorar ser massageada ou apertada. Pode ser muito atrapalhada e esbarrar muito nas coisas. E, principalmente, porque muitas das crianças aqui fazem isso, andar nas pontas dos pés, entre outros. Falando sobre a terapia ocupacional, ela é o uso de avaliação e tratamento para desenvolver, recuperar ou manter as habilidades de vida e de trabalho diárias de pessoas, principalmente as com distúrbio físico, mental ou cognitivo. Os terapeutas ocupacionais também concentram grande parte do seu trabalho na identificação e eliminação de barreiras ambientais para a independência e participação dos clientes nas atividades diárias. Ela é uma prática centrada no cliente, que coloca ênfase no progresso em direção às metas dele. Intervenções de terapia ocupacional focam na adaptação do ambiente, modificando a tarefa, ensinando a habilidade e educando o cliente e a família, a fim de aumentar a participação e desempenho nas atividades diárias, particularmente aquelas que são significativas para eles. Terapia ocupacional como abordagem de integração sensorial tipicamente ocorre em um ambiente rico em estímulos, às vezes chamados de academia de TO. Durante as sessões de TO, o terapeuta orienta a criança através de atividades divertidas que são sutilmente estruturadas para que a criança seja constantemente desafiada, mas sempre bem-sucedida. São os chamados desafios na medida certa. O objetivo da terapia ocupacional é promover respostas adequadas à sensação de uma forma ativa, significativa e divertida para que a criança seja capaz de se comportar de uma forma mais funcional. Com o tempo, as respostas adequadas passam a acontecer em ambientes que vão além da clínica, incluindo em casa, na escola e na comunidade. A terapia ocupacional eficaz permite que as crianças com TPS participem das atividades normais da infância, tais como brincar com os amigos, se divertir na escola, comer, se vestir e dormir. Idealmente, terapia ocupacional para TPS é centrada na família.
Os pais estão envolvidos e trabalham com o terapeuta para aprenderem mais sobre os desafios sensoriais de seus filhos e métodos para se engajarem em atividades terapêuticas em casa e em outros lugares. Isso é chamado de dieta sensorial e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O terapeuta ocupacional da criança pode fornecer ideias para os professores e outras pessoas de fora da família que interajam regularmente com a criança. Nesse tipo de tratamento, as famílias têm a oportunidade de comunicar suas próprias prioridades e colaborarem ativamente. A maioria das crianças com transtorno de processamento sensorial são tão inteligentes quanto as crianças da mesma idade. Muitos são bem dotados intelectualmente. Seus cérebros são apenas ligados de um jeito diferente. Eles precisam ser ensinados a se adaptar à forma como eles processam informações e precisam de atividades de lazer que atendam às suas próprias necessidades de processamento sensorial. Uma vez que as crianças com transtorno de processamento sensorial forem diagnosticadas com precisão, elas se beneficiam de um programa de tratamento da terapia ocupacional, com uma abordagem de integração sensorial. Quando apropriado e aplicado por um médico bem treinado, terapia auditiva e outras terapias complementares podem ser combinadas efetivamente com terapia ocupacional e integração sensorial. O tratamento para o transtorno de processamento sensorial ajuda os pais e outras pessoas que vivem e trabalham com as crianças sensacionais a entenderem que transtorno de processamento sensorial é real, embora seja escondido. Com esta garantia, tornam-se melhores advogados para seus filhos nas escolas e nos lugares em que vivem. Terapia ocupacional poderá intervir de forma a favorecer a recepção, o processamento e a resposta adaptativa ao meio, através da integração de informações sensoriais que serão proporcionadas diante dos estímulos ofertados. Mas o que é a intervenção por integração sensorial? É o uso das atividades, particularmente aquelas que envolvem equipamento suspenso, que são significativas para o cliente, fornecem estímulo e convidam ao planejamento e à resposta adaptativa. A intervenção enfatizando uma abordagem de integração sensorial trata das necessidades sensoriais da criança para que ela tenha respostas adaptativas e organizadas para uma variedade de circunstâncias e ambientes. Seu diferencial está na participação ativa da criança, que tem permissão para mover, saltar, balançar e cair de forma segura e de acordo com suas necessidades. Além disso, a criança é incentivada a se mover e mudar o ambiente para criar demandas mais altas e mais desafiadoras para a integração entre sua percepção e seus movimentos. A marca registrada da integração sensorial é que ela é feita no contexto do brincar. As crianças adoram as atividades e as atividades são a sua própria recompensa. Ares estruturou sua abordagem de intervenção usando a teoria de integração sensorial em torno de princípios de aprendizagem motora, da resposta adaptativa e do propósito da atividade, que juntos dão um suporte funcional. Os seguintes princípios são considerados essenciais para o fornecimento de intervenção através de uma abordagem de integração sensorial. A intervenção é entregue por um profissional qualificado, e existe um curso para isso. O plano de intervenção é centrado na família e baseado em uma avaliação e interpretação completa dos padrões de disfunção da integração sensorial. Há ainda a ajuda de pessoas que sejam significativas na vida do cliente e as normas éticas e profissionais para a realização da prática. A terapia ocorre em um ambiente seguro, que inclui equipamentos que irão fornecer sensações vestibulares, proprioceptivas e táteis, e oportunidades para praxis. No caso, aqui na clínica, nós fomos ensinados que é bom priorizar até 3 estímulos sensoriais por vez. Não mais do que isso, porque a criança pode se sentir sobrecarregada. As atividades promovem a regulação das emoções e estados de alerta e fornecem a base para atender às oportunidades de aprendizagem mais importantes. As atividades promovem o controle postural, oral-motor, óculo-motor e controle motor bilateral, incluindo a manutenção de controle enquanto se move através do espaço e ajustando a postura em resposta às mudanças no centro de gravidade. As atividades promovem praxis, incluindo a organização de atividades e da própria pessoa no tempo e no espaço. As estratégias de intervenção fornecem o desafio na medida certa. O terapeuta garante o sucesso do cliente em todas as atividades que são tentadas, alterando as atividades para atender às habilidades do cliente. Então, o desafio na medida certa, ele não seria tão fácil que a criança enjoaria rápido, nem tão difícil que a criança não gostaria de tentar de novo.
Existem oportunidades para o cliente fazer respostas adaptativas à mudança e exigências ambientais cada vez mais complexas. Destacado nos princípios de intervenção e integração sensorial de Aires está a resposta adaptativa somatomotora, o que significa que a pessoa é adaptativa com o corpo todo, movendo-se e interagindo com as pessoas e as coisas num espaço tridimensional. A motivação intrínseca e a vontade são usadas para interagir através de atividades prazerosas. Em outras palavras, brincar. O terapeuta gera uma atmosfera de confiança e respeito através de interações com o cliente. As atividades são negociadas, não pré-planejadas, e o terapeuta responde à alteração da tarefa, interação e ambiente com base nos pedidos do cliente. Alguns espaços são utilizados para organizar os sistemas das crianças tanto em casa quanto na clínica durante a intervenção. Esses seriam o espaço do útero, que é quando a criança precisa de um espaço fechado e acolhedor para se sentir organizada, ou, por exemplo, quando você era uma criança e você brincava de casinha, ou você colocava os lençóis e fazia uma cabaninha, ou se escondia atrás do sofá. Esse era o seu espaço do útero, te tornava mais calmo. Temos também o espaço materno, que é quando o terapeuta ou familiar precisa dar suporte físico para a organização sensorial, que é basicamente quando a criança está muito agitada, por exemplo, e o terapeuta ou os pais precisam de dar um abraço na criança e então ela se acalma. Esse seria um bom exemplo. Para as intervenções, nós usamos o poder da criança, que é quando a criança inicia e comanda as atividades da terapia. E há também o poder do cérebro, que é quando a criança traz as novas ideias à sessão de terapia. Sobre a integração sensorial na escola, digamos que a professora do seu filho te chama para dizer que está preocupada com alguns de seus comportamentos. Ele não consegue ficar quieto por meia hora de aula e interrompe a classe. Muitas vezes ele está distraído e não presta atenção no que está dizendo. Se esbarra nas crianças, não consegue segurar um lápis corretamente, daí consequentemente ele vai sofrer com a caligrafia. Fica chateado quando lhe pedem para mudar de uma atividade para outra, passa mal durante as assembleias e tem que deixar o local, dentre outros comportamentos. Você tinha começado a perceber esse tipo de comportamento no seu filho, e sua hipótese era de que ele poderia ter TDAH, mas a professora suspeita que ele possa ter problemas de processamento sensorial. Não há medicação para tratar problemas de processamento sensorial, mas existem terapias, bem como mudanças práticas que você pode fazer na escola e em casa, para ajudar seu filho a melhorarem nos dois ambientes. Você e o professor do seu filho, então, devem discutir mudanças que vocês vão fazer para ajudá-lo a se sentir mais confortável, seguro e capaz de se concentrar na sala de aula. Por exemplo, certificar-se de que a cadeira dele é adequada para ele. Quando ele estiver sentado na mesa, ele deve ser capaz de colocar os pés no chão e descansar os cotovelos sobre a mesa. Para crianças que precisam se movimentar um pouco, você pode tentar um travesseiro inflável ou travesseiro de casa mesmo, para que ele possa se mexer e ficar confortável no seu lugar. Algumas crianças estão em melhor situação se sentarem perto da professora. No entanto, se o seu filho é facilmente distraído pelo barulho, ele pode acabar virando muitas vezes para onde o barulho está vindo. Se for possível, eliminar zumbido e iluminação fluorescente. Certificar-se de que ele não está sentado ao lado de fontes de ruídos que podem distraí-lo. Ter o acompanhamento de um TEOR a fim de ajudá-lo a saber onde seu corpo está em relação às outras pessoas e coisas e a ideia de espaço pessoal. Fornecer pausas sensoriais, tais como andar em círculos, pularem numa mini cama elástica e chupar bala azeda. Assim a criança começa a receber os estímulos que almeja. A bala azeda geralmente deixa as crianças mais alertas, é como se ela acordasse dessa energia e interesse para a criança. Portanto, para a criança cujo objetivo é deixá-la mais calma, a bala azeda não é muito recomendável. Ter o acompanhamento com o TO em ambas habilidades motoras grossas e finas, para ele ficar mais confiante, seja na aula de educação física ou em sala de aula anotando as matérias. Para evitar colapsos ou bloqueios, evitar que ele vá a assembleias escolares, ou então, caso participe dessas assembleias, deixar que ele se sente perto de uma porta para que ele possa fazer pausas no corredor,
junto com o professor quando ele começar a se sentir sobrecarregado, devido à agitação e à superlotação do espaço em que ele se encontra. E se o refeitório é muito estimulante, procurar deixá-lo comer junto com alguns colegas em uma sala mais tranquila, com um professor ou ajudante por perto. Com o apoio de um professor com entendimento sobre a sua situação e com o trabalho de um TO, a criança com problemas de processamento sensorial pode ser preparada para o sucesso em sala de aula, no parquinho, com os amigos ou em qualquer lugar que ela estiver. Bem, sabemos que na infância o brincar ele é tão importante quanto o comer e o dormir. O nosso cérebro recebe a todo momento incontáveis bits de informação sensorial. Ele rapidamente localiza, processa e responde de acordo com o tipo e a ordem da sensação que está chegando. Algo parecido com um guarda controlando o tráfego. Quando as sensações fluem de forma organizada e integrada, o cérebro pode usar essas sensações para formar percepções, comportamentos e aprender. O brincar é a melhor forma de desenvolver a integração sensorial. Desde pequena, a criança naturalmente procura atividades que promovam uma boa integração da informação recebida através dos sentidos, mesmo sem saber disso. Ao se movimentar, a criança aprende sobre os limites do seu corpo dentro do espaço que a rodeia. Ao manipular objetos, ela aprende sobre peso, textura e sobre a força que precisa para segurá-los. Todas essas informações são recebidas, organizadas e armazenadas pelo cérebro, possibilitando que a criança aprenda cada vez mais sobre o mundo em que vive. Quanto ao lugar onde você mora, eu sei que o medo de colapso público pode fazer com que você relute em levar seu filho para interagir com o mundo lá fora. Talvez seja porque em casa seu ambiente possa ser controlado cuidadosamente, mas do lado de fora, no mundo, é mais difícil ter certeza de que seus sistemas sensoriais obterão os estímulos apropriados. E se algo der errado? E se ele se desesperar? Bem, prendê-lo em casa não é a solução. Ele nunca iria experimentar novos estímulos dessa forma. Ao invés de abrigar o seu filho, tente fazer uma certa quantidade de atividade pública como parte de sua rotina. Quanto mais a criança está exposta a isso, claro que em doses bem reguladas e bem moduladas, e sempre com um plano reserva preparado, mais ela será capaz de integrar essas novas atividades e sensações em sua oferta de experiência sensorial. Já em casa, todas as crianças podem se beneficiar de experiências sensoriais se elas forem adequadas. Há muita pesquisa disponível demonstrando os benefícios de ambientes sensoriais ricos para os animais, e o mesmo parece ser verdade para os seres humanos. Para as crianças que têm reações atípicas ao ambiente sensorial, o mundo pode ser um lugar assustador e desafiador. Muitos aspectos da vida doméstica e familiar podem ser afetados quando se convive com uma criança com transtorno de processamento sensorial. Se você é um pai de uma criança com TPS, você sabe quão agitada e caótica pode ser a rotina em casa. Todas as sugestões de atividades para que isso melhore devem caber facilmente em rotinas típicas ou essas atividades não serão utilizadas. Lembre-se de que na terapia você tem voz e pode ajudar a criança a organizar as sugestões de acordo com aquilo que você poderá fazer. Além disso, antes de tentar qualquer atividade encontrada na internet, é importante que você entenda alguns princípios básicos. Qualquer lista de atividades disponível na internet não pode ser individualizada para uma criança e, portanto, algumas atividades podem não ser adequadas para o seu filho. Algumas crianças podem ser mais sensíveis a sensações e estarem temerosas ou evitarão certas atividades ou sensações. Outras crianças podem estar buscando experiências sensoriais e acharão muitas dessas atividades agradáveis. Você deve observar cuidadosamente as reações do seu filho e respeitá-las. Uma criança que está indicando medo ou sofrimento não deve ser forçada a participar. O medo e o desconforto da criança são baseados na reação do seu sistema nervoso, são reais e não estão sob seu controle. Muitas crianças oscilam entre a sensibilidade sensorial e comportamentos de busca sensorial, e outros podem ser sensíveis a certas sensações, mas procurar outras. Os padrões de cada criança podem ser altamente únicos e individuais, e não é incomum que os padrões mudem dependendo do contexto que a criança está. Requerentes sensoriais tendem a ser crianças muito ativas, que estão em movimento. Elas muitas vezes respondem positivamente a formas muito intensas de estimulação sensorial, e procuram maneiras de se mover, saltar, cair, bater, chutar, empurrar. Criar formas de incorporar essas necessidades em atividades seguras e divertidas que fornecem a intensidade desejada pode permitir que seu filho chegue a um lugar calmo e focado.
Pense em maneiras que seu filho faça essas atividades em casa e com segurança. As crianças que são sensíveis a certas sensações, como sons, luzes e cheiros, podem gostar de atividades que proporcionem pressão intensa na pele, resistência para os músculos e estímulos para as articulações. Em geral, esses estímulos são calmantes para o sistema. Por último, observe sinais de que seu filho está se tornando excessivamente bobo, inseguro, extremamente ativo ou desatento. Também observe quanto a bocejar subitamente, soluços, arrotos ou alterações na cor da pele. Se você observar essas coisas, pare a atividade imediatamente. E, se necessário, encontre algo calmante para o seu filho, como envolvê-lo em um cobertor, balançá-lo lentamente ou até mesmo um banho quente. A melhor maneira de abordar essas atividades é apresentar algumas ideias ao seu filho e permitir que as preferências dele guiem você. Você também pode encontrar ideias semelhantes às dele para adicionar à lista de favoritos do seu filho. Mantenha as rotinas organizadas. Seja consistente com as regras e consequências. Mantenha um cronograma de atividades ou um calendário. E crie rotinas específicas para horas difíceis do dia, como, por exemplo, a hora de dormir, ou de se preparar para a escola, ou a hora de comer. Tem crianças que têm dificuldade na hora de se vestir. Discuta mudanças previstas na rotina em um ponto do tempo em que é benéfico para o seu filho. Você terá que experimentar, através de outras situações, o quão cedo a criança precisa saber. Tente usar indiretamente as preferências sensoriais do seu filho como recompensas divertidas para ajudar você a lidar com esse comportamento. Por exemplo, se a criança se esforçar um pouco mais com o intuito de ganhar um passeio no shopping ou para ir ao boliche, pode lhe ser útil. No entanto, tente não restringir a atividade de movimento quando seu filho está sendo disciplinado. Por exemplo, tirar tempo de descanso ou tempo no parquinho porque ele não estava sentado de forma adequada durante o jantar pode não ser a maneira mais eficaz de lidar com essas questões. Seu filho pode precisar daquela movimentação depois e, por removê-la, o comportamento dele pode realmente tornar-se mais difícil depois. Provavelmente, a forma mais importante que um pai pode facilitar a integração sensorial é por reconhecer que ela existe e que ela desempenha um papel importante no desenvolvimento de uma criança. Então, por considerar formas em que uma criança pode experimentar vários tipos de estímulos sensoriais, um pai pode fornecer um ambiente enriquecido que vai estimular o crescimento saudável e maturação de sua criança. A segunda diretriz importante para facilitar a integração sensorial é reconhecer que cada criança é um indivíduo com interesses, respostas e necessidades exclusivas. Nenhum livro de receitas, digamos assim, pode dizer todas as atividades certas para o desenvolvimento do seu filho. Os pais podem analisar melhor as necessidades individuais de seus filhos, observando a resposta da criança em várias situações. Considere, por exemplo, as diferentes maneiras em que uma criança é afetada pelo toque, movimento, lugares, cheiros ou alturas. Às vezes, movimentos rápidos podem fazer uma criança mais alerta e podem levar ao aumento da verbalização. Em outro momento, ou para uma outra criança, o mesmo movimento pode excitar a criança ao ponto de causar desorganização ou provocar medo. É importante para um pai assistir a resposta de uma criança para uma determinada atividade e estar pronto para alterar essa atividade com base na resposta. Finalmente, os pais precisam saber que a integração sensorial não é a mesma coisa que a estimulação sensorial. Embora seja por vezes adequado fornecer atividades que envolvam uma variedade de tipos de estímulos sensoriais, é também importante reduzir ou bloquear certos tipos de estímulos sensoriais. A resposta a estímulos sensoriais varia de criança para criança. Por exemplo, uma criança pode buscar uma grande quantidade de abraços, enquanto outra pode gostar de ser segurada apenas ocasionalmente. Além disso, as respostas variam na mesma criança de dia para dia e às vezes até de uma hora para outra. Considerar as maneiras em que estímulos sensoriais podem variar, assim como as reações de cada criança em particular, pode ajudar os pais a orientarem uma criança para atividades que serão mais benéficas para o seu desenvolvimento. Então, assim como seu filho precisa de comida durante todo o curso do dia, suas necessidades de estímulos sensoriais também precisam ser atendidas.
A dieta sensorial é um plano de atividades personalizado e cuidadosamente projetado que proporciona a entrada de estímulos sensoriais para uma pessoa ou criança que precisa ficar focada e organizada ao longo do dia. Assim como você pode balançar o joelho ou mascar chiclete para ficar acordado ou mergulhar em uma banheira de hidromassagem para relaxar, as crianças precisam de se estabilizar para se concentrar em atividades também. Geralmente, uma criança cujo sistema nervoso está muito agitado precisa de estímulos mais calmantes, enquanto a criança que está mais lenta, muito cansada, precisa de estímulos mais excitantes. Um terapeuta ocupacional qualificado pode usar suas habilidades avançadas de treinamento e avaliação para desenvolver uma boa dieta sensorial para o seu filho, ou você. Mas cabe a você e seu filho implementá-lo durante todo o curso do dia. Bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com problemas sensoriais, de moderados a graves, podem se beneficiar de uma dieta sensorial personalizada. Cada criança tem um conjunto exclusivo de necessidades sensoriais. Resumindo, dieta sensorial é uma lista de atividades diárias ou semanais que a criança pode fazer durante rotinas regulares, ajudando a manter um nível ideal de excitação. A grande notícia é que os efeitos de uma dieta sensorial, em geral, são imediatos e cumulativos. Atividades que animam seu filho ou o acalmam não são eficazes só no momento. Elas realmente ajudam a reestruturar o sistema nervoso do seu filho ao longo do tempo, de modo que ele é mais capaz de tolerar sensações e situações que ele percebia como um desafio, regular o estado de alerta e aumentar a capacidade de atenção, limitar buscas sensoriais e comportamento de recusa, ou aguentar transições com menos estresse. Uma dieta sensorial proporciona a combinação necessária de estímulos sensoriais para alimentar ou nutrir o sistema nervoso de uma criança. Quando o sistema nervoso de uma criança se sente devidamente organizado, é mais capaz de atingir uma ótima atenção, um nível ótimo de atenção às tarefas e desempenho das atividades. Alguns sistemas nervosos das crianças são ligados de modo que eles não processam eficientemente estímulos sensoriais, e isso pode contribuir para problemas comportamentais e emocionais. Uma dieta sensorial pode fornecer ou modificar estímulos sensoriais para ajudar a atender às necessidades dessas crianças. Paula Aquila, em 2004, disse que uma dieta sensorial inclui atividades agendadas em certos períodos durante o dia e estímulos sensoriais que são fornecidos através de rotinas ou atividades diárias, criados pelo ambiente, oferecidos através de atividades recreacionais ou de lazer, ou através de interações com outras crianças. Quando for explicar para o seu filho ou a criança que estiver sob o seu cuidado, é importante fazer com que ela entenda que as pessoas são feitas de formas diferentes e elas têm necessidades diferentes. Umas pessoas precisam de mais para se sentirem melhor e outras precisam de menos. Então, para explicar para a criança, use palavras simples e explique dessa forma, que as pessoas são diferentes. Sobre integração sensorial em adultos, é verdade que o foco principal do tratamento de transtorno de processamento sensorial é sobre as crianças e adolescentes, mas a TPS também afeta adultos de forma semelhante. Agora que o transtorno de processamento sensorial em adultos tem sido reconhecido, há uma ajuda para os adultos como para as crianças. Antes do tratamento, uma vez, um homem descreveu o som de sua esposa assobiando como uma faca atravessando seu peito. Após o tratamento, seu cérebro pôde receber e processar as informações como algo agradável ao invés de doloroso. Os sintomas do transtorno de processamento sensorial em adultos estão na casa das centenas, são vários. Mas a maioria dos adultos apresentam regularmente características como os cheiros e sabores podem causar reações intensas, toque suave ou abraços pode, entre aspas, ferir, ou seja, é bastante incômodo. Os sons podem deixá-los irritados, nervosos, e texturas como lã, isopor e tecidos artificiais são muitas vezes desconfortáveis. Como eles já vêm lutando contra a TPS desde a infância, os adultos com este transtorno podem ter aprendido a compensar, mas ainda podem mostrar algumas características como hipersensibilidade ao toque, evitação de tarefas, baixa autoestima, medo do fracasso, dificuldade em permanecer focado
irritabilidade em multidões, sensibilidade a sons altos e repetitivos, preferem ficar descalços, dentre outras. O tratamento de transtorno de integração sensorial em adultos pode incluir uma terapia mais focada em respostas adequadas para situações difíceis. Um especialista pode avaliar a gravidade da disfunção e começar a intervenção terapêutica para ajudar a melhorar o funcionamento no trabalho, em casa e outros ambientes. Ele também irá recomendar atividades para aliviar o estresse, proporcionar conforto e aumentar a conscientização quanto ao que pode lhe fazer bem ou não, baseado nas suas necessidades. Mudanças na rotina, dieta ou ambiente para limitar a ansiedade e comportamentos perturbadores também pode ajudar. Mas não importa como ele se manifeste, décadas de pesquisa mostram que o transtorno de integração sensorial é essencialmente um resultado de habilidades cognitivas fracas, que são realmente fáceis de identificar e tratar. Com a avaliação e treinamento adequado, deficiências cognitivas podem ser abordadas e corrigidas de maneira que podem mudar uma vida. Se você ou alguém que você ama luta com transtornos de integração sensorial, fortalecer habilidades cognitivas fracas através de treinamento do cérebro pode ser a chave para o sucesso. Integração sensorial é a organização de estímulos sensoriais e sensações a fim de produzir respostas adequadas a situações, eventos, emoções e expectativas ao longo do dia. Estímulo sensorial flui constantemente em nosso cérebro, vindos do nosso corpo e do ambiente em um ritmo muito rápido. O cérebro recebe informações de nossos sistemas sensoriais e forma uma imagem dessas informações para que o corpo possa entender o que está ao seu redor e reagir a eles de forma adequada. Essa informação sensorial precisa ser processada, organizada e co-coordenada e posta em prática. Mas isso se uma pessoa se comporta de forma adequada e aprende de forma eficiente. Se essas sensações são bem geridas, o cérebro pode formar percepções e então conceitos e em seguida derivam significados que resultam na aquisição de competências e aprendizagem. Integração sensorial fornece uma base crucial para que mais aprendizagem e comportamento complexo se desenvolvam. Enquanto o processo de integração sensorial ocorre automaticamente e sem esforço para a maioria de nós, para alguns o processo é ineficiente e é chamado de transtorno de processamento sensorial, como já visto. TPS é o problema neurológico que afeta o comportamento, o aprendizado e funcionamento diário global. Para indivíduos com TPS é necessário bastante esforço e atenção para a integração sensorial ocorrer, sem a garantia de que seja cumprida. Quando isso acontece, o comportamento é inadequado, as respostas não são suficientemente adaptadas à situação e as metas não são facilmente concluídas. Crianças com TPS muitas vezes têm problemas com habilidades motoras, habilidades sociais e outras habilidades necessárias para o sucesso acadêmico e realizações na infância. Para as crianças com TPS, o funcionamento diário não vem tão facilmente como para os seus colegas. Eles gastam enormes quantidades de energia e esforço mantendo uma atenção adequada para o professor, na sala de aula, para as direções, ao seu ambiente, ao seu desempenho e para a tarefa manual. Isso pode ser desgastante e frustrante. Eles também gastam enormes quantidades de energia e esforço para regular o seu nível de excitação, coordenar seus corpos, organizar e sequenciar instruções e tarefas, mudar de atividades durante o dia, interagir com os colegas e processar e organizar informação auditiva e visual, a fim de prestar atenção no estímulo importante enquanto filtra os estímulos sem importância. Por exemplo, a porta se fechando, as crianças falando no corredor, movimentos ou ruídos vindos de colegas de classe, salas de aula visualmente estimulantes, entre outros. Com toda essa energia que está sendo gasta em funções que devem vir naturalmente para o corpo e sistema nervoso de uma pessoa, não é de se admirar que as crianças com TPS demonstrem comportamentos inadequados na sala de aula. Nós, como pais, educadores e cuidadores, devemos entender que os comportamentos, digamos, entre aspas, pobres que essas crianças demonstram, não são intencionais. A maioria desses comportamentos são um esforço dessas crianças para regular os seus sistemas nervosos e não porque eles estão intencionalmente tentando ser ruins ou não cooperantes ou difíceis. É provável que seus corpos e sistemas nervosos... Crianças com TPS podem demonstrar comportamentos como falta de atenção,
distração, hiperatividade, cansaço, inquietação, ser agressivo, desajeitado, ansioso, desorganizado, faz muita birra, e dentre outros. Todos nós dependemos de integração sensorial adequada para realizar as tarefas diárias no trabalho, e no lazer e no autocuidado. A TPS influencia muito a capacidade da criança de funcionar, mas também pode ser tão sutil que ela facilmente passa por despercebida. Devido ao fato da TPS geralmente não ser uma deficiência visível, a criança pode ser tratada de forma injusta ou a doença não é levada em consideração. É importante entender que essas crianças não têm intencionalmente um mau comportamento e precisamos dos adultos em torno deles para defendê-los e ajudá-los com estratégias e acomodações para ajudá-los a terem sucesso em tudo que fizerem. Também é importante que os pais não se culpem pelo, entre aspas, mau comportamento do seu filho, mas se tornem mais educados e conscientes dos desafios ocultos que seus filhos têm. Nós gostaríamos de agradecer e aqui estão as nossas referências. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem digitar agora, que nós vamos estar tentando ao nosso máximo responder. Alguma pergunta? Então, aqui estão alguns dos serviços. Você pode perguntar sobre esses programas no OTA The Commerce Center, que são os programas de mentoria à distância, as consultas terapêuticas e as consultas com um design facilitador e integração sensorial. Mais uma vez, obrigada. E se você quiser saber mais sobre os programas educacionais da Spiral, visite o site e entre em contato através do e-mail ou telefone que estão escritos no slide. Cadastre-se na lista de e-mail e esteja informado sobre os cursos, outros cursos como este. A maioria deles em inglês, mas são muito bons. Mais uma vez, obrigada por participar do nosso webinar de 2015 e tenha um ótimo dia.